o mundo dos concursos, ele é uma evolução, né? O mundo dos concursos, ele passa por diversas tendências, certo? Quando a prof começou a dar aula, quando a prof passou no concurso, a tendência do momento era o material, né? Então, não tinha como é hoje assinatura, não tinha como é hoje muitos cursos online, PDFs, não era assim, não tinha isso. Então as pessoas ainda estavam descobrindo materiais de concurso, ainda estavam descobrindo que não podia estudar e passar rapidamente por material da banca de jornal e tal, sabe? E aí, o material, ele era uma coisa muito. Só se dava bola para material. Ninguém pensava no resto. As pessoas só pensavam em material, certo? Então, na verdade elas não estavam erradas, né? Na verdade elas não estão erradas. O material é realmente muito importante. Escolher direito o material é algo muito importante nos estudos para concurso público. Por quê? Porque o material bom, ele pode te colocar lá em cima em termos de conhecimento. E o material ruim, ele pode te tirar do jogo, né? Então, escolher um bom material te aproxima da aprovação, sem dúvida nenhuma, tá? Então, basicamente, lá na jornada eu vou falar dos erros que as pessoas cometem quando elas estudam para concurso com relação ao material. Então, eu vou falar sobre isso lá na jornada. Mas as pessoas cometem diversos erros em relação à escolha de material, né? E um bom material, ele te leva para cima, né? Um bom material, ele te põe no jogo, ele te deixa no jogo, certo? Certo. Isso lá em 2010, 2011, até 2012, isso era, né, o material era a grande preocupação do concurseiro. Né, o concurseiro, a grande preocupação dele era, meu, qual vai ser o material de estudos que eu vou utilizar, né? Vou ter que comprar na livraria, vou ter que mandar chegar aqui na minha casa, etc e tal. Então o material era uma coisa muito complexa, né? A parada do material era uma coisa bem complexa. Só que o mundo dos concursos ele foi evoluindo, né? E o fato da internet ter se tornado com uma banda muito mais elevada, né? O fato da internet ter se tornado algo muito mais acessível, o fato de hoje em dia as pessoas terem nas suas casas internet com uma banda larga, né? Internet a cabo e tal, internet Wi-Fi, tudo isso foi fazendo com que o material se tornasse algo mais comum e todo mundo passasse a ter acesso a um bom material, certo? Então, o material deixou de ser aquela coisa assim que poucas pessoas tinham acesso, que você comprava um livro e levava meses para chegar, que você comprava um livro hoje e amanhã saiu uma atualização da jurisprudência e aí o livro estava todo desatualizado. E aí você tinha que comprar um novo livro, e aí demorava de novo para chegar. Então essas dificuldades elas foram sumindo. Hoje em dia a gente tem excelentes materiais que a gente compra pela internet e atualiza praticamente no dia seguinte de uma nova decisão judicial. Então, essa parada do material, ela deixou de ser um problema gigantesco como era antigamente, né? O problema é que muitas pessoas, e eu diria que a maioria dos concurseiros, ainda acha que o material é a escolha mais importante, né? A maioria dos concurseiros ainda acha que a escolha do material é a coisa mais importante que o concurseiro tem que fazer, é a primeira decisão que o concurseiro tem que fazer, entendeu? Então, essas pessoas que acham isso e que continuam achando isso são concurseiros que estão atrasados, né? Basicamente é isso, e talvez seja o teu caso. Tem concurseiro que começa a estudar para concurso e a primeira coisa que ele pensa é: ah, meu Deus, eu preciso de um material. O concurseiro ainda nem sabe estudar, ele não tem a receita do bolo, né? Mas ele já quer comprar os ingredientes.
certo? Então, o que que adianta você ter na tua casa, ou você gastar dinheiro com a farinha, com o açúcar, com a manteiga, e comprar tudo, gastar um dinheirão comprando isso, mas você não tem a receita do bolo, né? Só que antigamente não se falava muito da receita do bolo. A receita do bolo, meio que cada um inventava a sua, né? Cada um inventava a sua receita do bolo e ficava por isso mesmo. Também não tinha, quando a prof passou no concurso, não tinha live, né? Não tinha internet que aguentasse uma live. Não tinha Instagram que tinha live, não tinha YouTube que tinha live, né? Não tinha como a gente ter uma plataforma para ensinar método. Não tinha isso, certo? Então, isso naquela época tornava o método uma coisa muito de cada um. Cada um pegava o material, sentava a bunda na cadeira, fazia do seu jeito, passava lá anos e anos estudando e passou, não passou, não passou, mas ninguém discutia muito sobre método. Tinham algumas pessoas que falavam de método, sim, tinham algumas pessoas que são. Muitos desses a gente fala até hoje deles. Então, o professor William Douglas foi um dos primeiros a falar de método. O professor Alexandre, o Alex Meirelles, poxa, também uma referência em método. Eu mesma li o material dele para começar a estudar. Então, era um e outro, mas não era geral, né? Poucas pessoas falavam de método. Mas é por causa disso, assim, não tinha muito como falar de método. Para você assistir uma aula sobre método, você tinha que baixar, a pessoa tinha que gravar a aula, botar num drive, no ForShared, ou então botar num arquivo zipado na internet. Aí você tinha que baixar essa aula, assistir essa aula, né? A internet lenta. Então não era muito fácil, né? Só que a partir do momento que a internet se tornou uma coisa mais acessível e os materiais acabaram sendo algo mais fácil, de mais fácil acesso para todo mundo, o método, a receita do bolo passou a ser um diferencial, né? Então, se todo mundo tem os ingredientes, se todo mundo tem a farinha, se todo mundo tem o açúcar, se todo mundo tem o leite, a manteiga, o fermento, se todo mundo tem isso, o que que vai diferenciar quem vai ser aprovado mais rápido e quem vai ser aprovado mais devagar? O que vai diferenciar é a receita do bolo.